Olá, estamos de volta com o bate-papo ICB. Hoje nós vamos convidar para participar deste bate-papo o agrônomo José Simplício de Holanda. O José Simplício de Holanda ele vai falar um tema da mais alta importância, que é a utilização do caju na ração animal, não é? O José Simplício, que já está aqui conosco, ele é potiguar, né, de Severiano Melo, se não me engano, ele vai confirmar. Né? Aliás, todos os sábados aqui nós falamos nessa terra querida que é Severiano Melo. O José Simplício possui um currículo extenso, de modo que eu vou falar apenas o principal. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal Rural do Semiárido, a nossa UFES, no Rio Grande do Norte, Mossoró, mestrado em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado também em agronomia pela Universidade de São Paulo. Né? Então, inicialmente, um bom dia todo especial, Simplício. Bom dia, Victor. Bom dia, profissionais da agropecuária. Bom dia, produtores em geral e demais interessados em cajucultura. É um prazer participar desse evento hoje. Ok, Simplício. Bom, inicialmente, eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Já era para a gente ter feito isso anteriormente, infelizmente, com a pandemia do coronavírus, né? Nós tivemos que cancelar uma série de eventos, o próprio Simpósio Internacional do Caju, que você era um dos palestrantes, tivemos que adiar para 2021, né? Isso. E qual a razão da gente ter escolhido esse tema? Né? Nós sabemos que a exploração de pequenos animais, e aqui eu estou falando especialmente da ovino-caprinocultura, ela, no regime extensivo de exploração, esses animais exploram basicamente pastagens nativas, né, como principal fonte de alimentação, mas em função das condições climáticas nem sempre favoráveis, né, dessas regiões onde esses animais tradicionalmente são criados, essa atividade ela tem um êxito como se gostaria que tivesse. Né? Então, a questão da escassez de chuvas, a distribuição irregular dessas chuvas, né, ela limita, de certo modo, a capacidade de suporte das pastagens naturais. E nós sabemos que você tem um trabalho assim muito interessante, não é um trabalho de hoje, é um acúmulo de experiência, de pesquisa, e é para isso que nós estamos aqui hoje, né, nesse bate-papo, para lhe ouvir, saber quais as vantagens, quais as desvantagens, se vale a pena, se não vale a pena, né, para que tipo de animal podemos recomendar. Então, para começo de conversa, vale a pena a utilização do pedúnculo do caju na ração animal? Nós vamos ver isso durante a exposição. Mas eu vou iniciar falando a respeito da minha naturalidade. Na verdade, eu sou natural de Severiano Melo. Eu costumo dizer que eu morei em 3 municípios sem sair do lugar. Porque quando eu nasci, o local era o município de Apudi, 1952. De 55, foi criado, foi emancipado Itaú. Então, eu passei a morar no Itaú sem sair do lugar. E em 63 foi criado o município de Severiano Melo. Então, me mudei mais uma vez sem sair do lugar. 3 municípios sem sair do lugar. Então, indo diretamente para a produção do caju, para ver o processamento de caju, o beneficiamento de caju, nós dizemos que os pomares de cajueiro, aí do sertão de Apodi, como essa região toda aí do Médio Oeste, eles foram situados na década de 60. Né? Então, a Serra do Mel foi um pouquinho mais adiante, no governo de Cortes Pereira, a partir da década de 70. Então, nós situamos o
dos pomares, a maioria dos pomares na década de 60, e já na década de 70, a Coapil, a Cooperativa Agropecuária de Itaú Limitada, naquela época que era forte, então ela já instalou uma unidade de extração de suco integral de caju. E nós percebemos naquela época, em década de 70, naquela época nós percebemos que o pessoal não dava uma destinação ao bagaço. Na verdade, bagaço, como diz o Aurélio, é o resíduo do fruto prensado. E aí esse bagaço eles simplesmente jogavam à margem da rodovia BR-405, que passa bem próximo lá da própria cooperativa. Então não dava uma destinação e a gente achava aquilo estranho, rapaz, mas não é possível que isso não tenha uma utilidade. E na década de 80, nós começamos a constatar alguns problemas relacionados com a alimentação exclusiva de caju, né, nos animais, principalmente os animais bovinos, quando a gente mais percebeu isso. Quando se tratava de alimentação exclusiva em épocas muito secas. Eu me recordo bem que 1983, 1993 foram anos muito ruins de chuva, anos que não choveu 300 milímetros da nossa região. E lá, nas proximidades de onde eu nasci, no sítio de Divisão, por exemplo, se constatou abortamento de crias bovinas, morte de matrizes, né? E já agora, nesse século atual, na Fazenda Reforma também é município ali de Severo Melo, nós constatamos o nascimento de um bezerro que parecia mais um rato graúdo, sabe? Um catita. Esse bezerro, ele para mamar, precisava o vaqueiro pegar na queixada dele e levantar para ele conseguir acessar os peitos da vaca. Então, esse bezerro, inclusive esse bezerro, ele tá fotografado nessa publicação aqui, né? A mãe dele passou os últimos 3 meses de gestação se alimentando exclusivamente de caju. O ano muito ruim de chuva, pastagem quase nenhuma, e ela aproveitou o cajuzinho que tinha na Fazenda Reforma. Esse bezerro, ele permaneceu durante toda a sua vida sendo um animal raquítico, um animal atrasado. E ele foi abatido com 2 anos, pesando somente 90 quilos. Né? Então, um animal com peso de um carneiro gordo. Né? Bem, então, essa foi, no começo da década de 80, já do meado de 80, mais ou menos de 86, 87, eu me mudei para Caicó e lá nós instalamos um laboratório de análise de solo, análise de planta, análise de água. Foi aí onde eu tive a oportunidade de verificar a qualidade desses materiais que a gente estava trabalhando. E eu passei a monitorar a qualidade de uma ração, de uma mistura que era vendida lá em Caicó, por um senhor que tinha um armazém. E eu sempre levava, quinzenalmente adquiria essa ração para levar para uns bichinhos que a gente tinha por lá. Então, eu passei a monitorar a qualidade da ração e a ração dava em torno de 20%, 21% de proteína, que para a gente era um valor muito bom. Uma certa vez, nós determinamos a proteína e deu 10%. Aí eu digo, olha, aqui está vendo alguma coisa. Não tem sentido, houve um erro. Aí, vamos repetir, mas nada deu os 10%. Então, aí eu procurei o dono do armazém e disse para ele, olha, sua ração, para mim, estava muito boa, porque estava dando na faixa de 20% a 21%, que satisfazia tranquilamente a alimentação, a suplementação alimentar dos rebanhos. De repente, essa ração passou a apresentar metade do teor de proteína. Aí o que foi que aconteceu? Aí ele confessou, né? Na hora ele confessou, olha, é porque a soja, farelo de soja, subiu muito e eu terminei substituindo a soja por casca de palha de arroz. Casca de arroz. Não é possível. A casca de arroz tem um teu
de proteico muito baixo, e por isso que a queda foi tão violenta. E aí eu propus a ele, vamos fazer um negócio muito melhor do que isso aí, é caju em baga. Eu faço um acordo com você, uma parceria, eu lhe trago caju e recebo em pagamento a ração. Aí, Aham. aí chegamos num acordo em que eu trazia 2.000 quilos de caju para ele e voltava com 1.000 quilos de ração. Que para mim foi bom e para ele também. Né? Foi aí que a gente começou a movimentar a ração e conhecer melhor a ração do caju, esse bagaço do caju, ou o próprio caju em baga, né? Isso em Então, Caicó, né? Isso em Caicó. isso em Caicó. Você analisar em Caicó, Caicó, passei a comercializar com Caicó, é, levando só, caju, levando... só, só para quem está nos assistindo, Caicó, no Rio Grande do Norte, né? E eu imagino que isso, na época, você estava na Imparne, que é a empresa de pesquisa Exatamente. do Rio Grande do Norte. Exatamente. Então, na realidade, a unidade da Imparne, ela começou desde a década de 70 pela Embrapa, né? Ela, Perfeito. ela foi instalada no Mundo Novo, a Imparne só foi criada em 80, né? E já a partir de 76, 77 funcionava o EPAI de Caicó. Bem, Ok. então, aí a gente passou a se interessar mais por esse subproduto, né? E tivemos a oportunidade na década de 90, já nós nos deslocamos para Piracicaba, para São Paulo, para fazer pós-graduação. E aproveitamos o ensejo e dizer, é a oportunidade que eu tenho de saber por que aqueles animais, quando se alimentam exclusivamente de bago de caju, eles terminam com deficiências alimentares, terminam se atrasando, atrofiando, e a causa daquelas mortes que ocorreram anteriormente. Né? E então, aí, nós fomos ao Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Encontramos um professor lá, que era natural da Bahia, e deu muito apoio a gente, e passou a trabalhar conosco nessa questão, embora eu não tenha ido fazer doutorado em cajucultura. Minha área era solo e nutrição de plantas. Mas eu achei que era a ocasião, a oportunidade que eu tinha de aproveitar e averiguar mais a fundo essa questão, esmiuçar a situação desse caju, Aham. para ver se a gente teria condição de progredir com isso. Foi então que aí eu passei lá de 93 a 96, e aí nós começamos a fazer fermentar esse caju em baga, né? E nós adicionamos, na verdade, nós fizemos fermentação submersa, que é uma fermentação em meio líquido, né? Todo o caju, todo o suco, você tritura e nós passamos a inocular uma levedura. Na época, a Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura da cervejaria, da panificação. A levedura, na realidade, quando o meio é sem oxigênio, elas produzem álcool. E quando o meio é oxigenado, elas se reproduzem e produzem massa celular. Né? E o que interessava a gente, tratando de alimento, é interessado em produção de massa. E aí nós começamos inoculando 5% dessa levedura no primeiro ciclo. E a gente ia até o 10º ciclo, né, Uhum. sem adicionar mais, aproveitando o anterior, né, e em cima fazendo isso. Foi aí onde nós constatamos que o material era muito pobre. E principalmente em nitrogênio, fósforo, cálcio. Fósforo e cálcio são componentes ósseos, né, da formação da estrutura óssea dos animais em geral, dos Uhum. ruminantes e nós, monográficos. Né? E aí a gente viu que o teor de cálcio e fósforo ele precisava ser pelo menos umas 20 vezes maior para poder Isso. atender a necessidade dos animais. Na época, nós adaptamos uma caixa de brasilite de 500 litros, colocamos um agitador helicoidal dentro, colocamos também um aerador na parte de baixo, de forma que a gente conseguiu processar isso nessa fermentação submersa durante algum tempo. E aí, nós constatamos a condição de a gente fazer uma conversão proteica
em que o máximo que nós obtivemos foi até 23%. 23%. Você veja bem, um produto do caju, o caju tem 6, 7%, no máximo 8% de proteína. O caju natural. Né? Uhum. Bom, quem está entrando agora, nós estamos falando com o engenheiro agrônomo José Simplício de Holanda sobre o uso do caju na alimentação animal. Então, um bom dia todo especial aos participantes que estão ingressando agora, de vários estados da federação. Nós temos gente aqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, né? Então, obrigado pela participação, né? Inclusive, Simplício, já estão chegando aqui muitas perguntas, né? Nós vamos reservar os primeiros 35 minutos para essa sua fala e o restante a gente vai começar a responder as perguntas, que são muitas. Ok? Espero que a gente consiga, que eu fiz um roteiro aqui, como eu te Certo. disse, nós temos assunto aqui de 50 anos. Né? Eu sei disso. 70 até agora. Mas eu espero que isso não der, a gente vê aí como a gente faz. Bem, o fato Ok. é que lá em São Paulo, a gente da Exalc, a gente terminou constatando a possibilidade de que o caju tinha um potencial de conversão proteica de até 23%. Isso consta desse material que foi publicado em 96, né? Foi publicado, inclusive, pela Embrapa Agroindústria Tropical. Né? A Embrapa acompanhou esse processo nosso durante todo o período e nessa publicação de potencial proteico de pedrinho de caju enriquecido por leveduras. Então, consta aqui o problema das limitações, das deficiências. Nós fizemos um trabalho verificando, inclusive comparando os tipos de caju azedo, caju doce, não houve problema nenhum. E verificamos também um dos fatores que influi também nesse sistema, é o pH. A gente viu que a gente começava com pH de 3,5, 3,7 e com a medida que se processavam os ciclos, esse pH ia baixando. Nós chegamos numa situação, um 10º ciclo, de ter um pH de 2,5, 2,6, que já é muito baixo, já está afetando o sistema, né? E aí a gente, nessa situação, nós trabalhamos corrigindo pH para 4,4. Bem, você veja bem, quando nós chegamos nessa situação aqui, rapaz, mas um produto desse com 6, 7%, nós vamos para 23%, eu me entusiasmei tanto que aí eu de lá de São Paulo, telefonei lá para a Severino Melo, digo, rapaz, compra aí o que puder de caju seco. E o pessoal começou a comprar barato, na época era de 5 a 7 centavos o quilo. De forma que quando eu cheguei, eu sempre vinha 2 vezes ao ano. Vinha no meio de junho, na série de junho, e vinha em dezembro. Quando eu cheguei em Severino Melo, tinham sido compradas 90 toneladas de caju seco. Mas aí você imagina a qualidade desse material. Eu peguei, mandei peneirar isso e retirei 15 toneladas de areia e outras impurezas, né? Você vê bem que o material não tinha a qualidade que a gente precisava como alimento, né? Bem, aí a gente começou a verificar perceber que a nível de campo, se o caju, digamos, se ele seca naturalmente debaixo do cajueiro, não acontece nada. Ou seja, o caju seca sem que haja essa conversão proteica. Tem que haver uma coisa que, digamos, que acelera, que desencadeia essa conversão proteica, né? Não acontecendo nada, o caju, depois de seco, ficava com 6 a 7% de matéria seca, né? Embora esse caju seco, nós também medimos, chegamos a constatar que tinha mais de 30% de carboidrato solúvel, que são justamente o substrato que essa levedura atua. São os açúcares, os monossacarídeos e até disacarídeos. É glucose, frutose e sacarose, né? Bem, aí a gente percebeu também que quando a gente começou a analisar uma situação de caju que não foi mexido e a outra de bagaço que foi processado na indústria de extração de suco, a gente viu que o bagaço lá era muito mais rico do que o original. Né? Então a gente já determinava proteína bruta em bagaço com 13, 14%. E aí a gente viu
que a prensagem desencadeava o processo. A prensagem do bagaço para extrair o suco desencadeia o processo de conversão proteica. Interessante. E mesmo sem inocular levedura. Né? Você vê que mesmo sem inocular. Você vê que anteriormente a gente tinha feito inoculação da Saccharomyces e agora a gente percebia que ocorria sem inocular. E aí a gente recorreu ao próprio pessoal lá do departamento para a gente averiguar o que estava acontecendo, como é que isso ocorria sem a gente inocular leveduras e só bastava prensar. Foi aí onde nós terminamos descobrindo levedura nativa. Existe uma levedura nativa que o pessoal lá do departamento identificou como sendo uma Saccharomyces baianus. Essa levedura, ela dominava 90% da população de leveduras presentes no caju. Então, de alta eficiência, foi aí onde a gente deixou de lado a Cerevisiae, né? Deixamos de lado também o processo de fermentação submersa, que era um processo muito mais, digamos, indicado, muito mais desenvolvido, muito mais trabalhado no caso de fermentação alcoólica, né? Que aí você tem interesse em cachaça ou cerveja. Mas aqui é alimento, nós passamos a trabalhar daqui para frente, após essas descobertas, com o que eles chamam de fermentação semissólida. É simplesmente você pega o material, que ele tem aí, ele não tem aqueles 90 e tantos de umidade, mas tem uns 60 e tantos por cento, que aí dá para desencadear, trabalhar com isso aí. Então, veja bem, e aí a gente viu que essa Saccharomyces baianus, ela assimilou, lá no trabalho que foram feitos lá junto à Exalc, ela assimilou os açúcares, galactose, rafinose, maltose, xilose, glicose e sacarose. E ela faz a bioconversão proteica da glicose e da sacarose em proteína. Entendeu? Veja bem, no processo, e a gente estudou, eu terminei pagando o pato lá, porque fui obrigado a estudar levedura, uma disciplina lá de bioquímica de levedura, que é um negócio difícil que eu nunca tinha visto. E você foi fazer o doutorado em nutrição. Em solos e nutrição. Mas eu continuava com solos. Acontece que eu já levei, a parte de solo, eu já levei o assunto de tese daqui. Pronto. Tá. Cheguei lá, o orientador aceitou, aí já me deixou tranquilo, né? Já melhorou a vida. Pois bem, então nós passamos, primeiro, vamos estudar esse material de campo primeiro. E fizemos uns ensaios para verificar. Mas a gente, às vezes, olha, o caju seca em quanto tempo no campo? O cara fica assim, rapaz, eu acho, sei lá, eu sei que seca. E aí a gente desenvolveu um trabalho tentando averiguar quanto tempo se leva para o caju secar. Aí fizemos um trabalho, um cajueiro, abaixo do cajueiro, à sombra mesmo. E o caju secou na sombra em 20 dias, 21 dias ele estava seco. O seco nosso ainda com 12% de umidade, de água, né? Bem, se a gente tira esse material e bota no sol, sol intenso, foi naquela região de Apodi ali, Bela Fonte, nós vimos que teve a temperatura máxima que ocorreu no período, chegou até 38 graus centígrados. Nós secamos esse material em 10 dias, metade do tempo. Se você leva para o sol, seca em 10 dias. Em 10 dias ela ficou com 9,5% de água. E aí, esses 10 dias é o suficiente para secagem e você já passar a utilizar. Mas a gente também teve outras questões que foram levantadas, que com 5 dias de secagem ao sol, o caju ficou com 60 e poucos por cento de água. Foi aí onde a gente viu o seguinte, é justamente nessa faixa de água que você pode também pegá-lo e fazer silagem. Porque se você fizer silagem com água total, você vai ver que é um desmantelo. Você não pode nem fazer compactação, que é você compactando e a água pulando fora. Né? Então, com 5 dias de sol, você
nós ficamos com 68% de umidade. E aí passamos a trabalhar com as duas coisas, com o caju integral, né, o caju sem alteração, o caju que a gente chama de caju em baga, e o caju e o bagaço de caju obtido na fábrica, na extração. Então, veja bem, na década de 70, o pessoal trabalhava com os tratores de caju, era na faixa de 4 a 5 toneladas por hora. Hoje, agora já na virada do século, os equipamentos processam 10 toneladas tranquilo até mais de 10 toneladas por hora de suco, né? Pois bem, você chegando na fábrica com 1.000 quilos de caju, você joga nas prensas, você tira de imediato 900 quilos de suco. Extrai 900 quilos de suco. Eu já vi situação que o pessoal extrair até 950, né? Até 95% tirar nessa fase. Bem, você extraiu 900 quilos de suco, sobrou 100 quilos de bagaço, né? Esses 100 quilos de bagaço fresco, que é esse bagaço que tem aí 60 e pouco por cento de água ainda. Bem, esses 100 quilos, você botando ele para secar, ele termina no final, você obtendo 30 quilos seco. Daí você deduz que você, nesse processo aí, o caju, você só tem simplesmente 3% de matéria seca. O camarada diz, mas é impossível, porque a gente fez isso aqui sem envolver fermentação, ainda conseguimos 85% de matéria seca, e você está com isso aí, realmente estamos com isso aqui. O fato é que no processo de bioconversão, a bioconversão é feita em cima dos açúcares. E o rendimento é de 50%. E você tem como subproduto disso aí, ou como produto, que a reação ela é uma reação que ela não é reversível. Né? Ela não se reverte, é uma reação só no sentido. Então, você obtém de 300 gramas de açúcar, você tem que ter um componente de nitrogênio para associar. São os materiais que reagem. Então, você obtém metade de massa celular, de 300 você tem 150, porque se perde carbono como dióxido de carbono, como CO2, e no processo, um dos produtos também é a água. Então, aumenta mais a água dentro do processo de fermentação. Por isso que você diz, olha, ele já vinha com bastante água, né? Já vinha com bastante suco. E você, no processo de fermentação, ainda acrescenta mais água. E isso é o que aconteceu e é o que acontece em todo o sistema de fermentação. A minha pergunta até então, você estava mais na parte de análise do... Parte básica. Básica. Até então não tinha começado a experimentação com animais. Não. Nós vamos chegar lá. Certo. Ok. Lá. Bem, então aí nós começamos a processar e esse bagaço seco que estava, né, com essas 9 e poucos por cento de proteína, de 9,5% de umidade, esse bagaço a gente terminou fazendo as determinações proteicas, ele dava de 12 a 14. Né? Aí, onde você tem que melhorar alguma coisa, a intervenção tem que ser feita aí, justamente na hora que ele sai da prensa. Que ele ainda está com a parte de umidade e você tem condição de enriquecer muito mais. Foi aí onde a gente passou a testar granulação. Certo? E a gente estava sempre trabalhando com um diâmetro de partícula de 12, de 8, de 6. Quando nós partimos para trabalhar, moer isso com uma granulação de 3 milímetros de diâmetro, aí a coisa melhorou bastante, porque o teor de proteína subiu para 17. Você explica isso pela superfície específica de ataque da levedura. A levedura é um micro-organismo, né? Então, inútil. Se você esfarela o substrato, você dá a oportunidade de que haja uma maior, né, um maior ataque dessa levedura nos açúcares que estão nesse substrato, quando você diminui o tamanho da partícula. Então, nós chegamos a 17% de proteína nesse bagaço de caju, né?
Pois bem, a coisa evoluiu de tal forma que a gente terminou tendo esses períodos de seca violenta aí, 5, 6 anos bastante secos. Na Uhum. época, o Nordeste como um todo, né, envolvendo o Ceará, o Rio Grande do Norte, Piauí, a gente tinha aí mais de 700 mil hectares de cajueiro, né? Isso, exato. Já fomos o cajueiro oriundo aqui do Nordeste e a gente terminou perdendo terreno de forma que hoje a gente não tem nem 400 mil hectares direito, hoje, né? Porque o Uhum. Rio Grande do Norte perdeu 70 mil hectares, a Paraíba perdeu mais, o Piauí perdeu um pouco mais de 100 mil e o Ceará que perdeu próximo de 200. O Ceará hoje, pelo que eu tenho aqui, tem 270, quando tinha 400, por aí, 400 mil hectares, só o Ceará, né? Então, nós ficamos numa situação que hoje, a nível mundial, o mercado hoje está dominado pelos outros, né? Hoje desponta a África, que está com a Costa do Marfim, né? Depois Uhum. vem o Vietnã, depois vem também a Índia. E ainda tem uns africanos, a África hoje está na moda, até a Guiné-Bissau está aí na frente, tem muita coisa. Mas o fato é que nós terminamos levantando agora, nesses dias, que o somatório aqui de área atual de cajueiro no Nordeste, ele deu 393 mil, com dados que eu tenho do pessoal do Banco Nordeste, né? Então, nós temos 51.500 no Rio Grande do Norte, 71 mil no Piauí e 271 mil no Ceará. Não, eu fiz uma continha pequena aqui para ver o que a gente dispunha de pedúnculo, considerando que na época que a gente começou a trabalhar, se dizia que se perdia 94% do caju, se ficava demais dele. E a gente só aproveitava 6%. Mas também, quando em 2010, quando a gente fez uma dessas publicações, a gente pegou umas observações que o uso de bago de caju, o uso do caju vinha aumentando 1% a cada ano. Então, a gente estimou que talvez hoje estivesse aí na faixa dos 75 de Pedro, ou máximo 80, mas 75 a gente começou a trabalhar com isso aí. Considerando a área atual, nós temos hoje cerca de 1.130.000 toneladas de caju, de pedúnculo de caju. Considerando essa taxa digamos, de perda só de 75%. De, de não aproveitamento, né? Não aproveitamento de 75%. Uhum. De certa forma, Eu acho que é mais ou menos isso, até por conta do. Aqui no Ceará hoje, estima-se que 34% da área colhida já seja com cajueiro não precoce. O cajueiro comum praticamente se perde quase tudo, né? é, Então, eu acho que esse percentual que você está colocando é bem apropriado, de 70% a 75% de desperdício. aí o fato é que, considerando só os 25% que seria aproveitado, isso daria 280 mil toneladas de matéria fresca, e Uhum, considerando que só tem 3% né, 3% digamos, de matéria seca, né, nessa biomassa, significaria que a gente teria disponível para a ração uhum. 8.500 toneladas de matéria seca, né? Então, aí vamos ver alguma coisa com relação à fermentação semissólida, né? Identificado a levedura, que tem uma levedura nativa, identificado que a fermentação mais adequada era semissólida, então nós partimos para estimular esse processo, porque é um processo muito mais simples, né? Uhum. E menos oneroso. É um processo que passou na prensa, é desencadeada, você teria que Uhum. favorecer o processo com o quê? Talvez reduzindo o tamanho da partícula e também fornecendo aeração. Você tem que ter oxigênio no processo, né? Uhum. Aí a gente passou a estabelecer algumas formulações. Eu não sei se você viu, você deve ter visto que aí nesse banner que você fez tem um secador solar. Isso, eu ia inclusive perguntar sobre esse secador. Esse secador facilitou muita coisa da nossa vida, porque a gente passou a ter. Nós tínhamos três mini fábricas de produção de ração, né? Nós tínhamos uma lá em Severino do Melo, no Santo Antônio. Nós tínhamos outra na Bela Fonte e tínhamos uma aqui em Macaíba. E tinha período, ou seja, se você se desencadear um processo de chuvas durante a extração, nós tivemos situações Uhum. lá em Itaú, por exemplo, de perder material.
você molha bastante e começa a mofar e você não tem mais como controlar. E aí a gente terminou fazendo esse secador, quer dizer, bolando esse secador. Esse secador é um de 8 metros por 16. Aqui nesse de Macaíba, nós secamos aí em 2009, 2010, secamos 100 toneladas de caju, 100 toneladas de bagaço, 100 toneladas de bagaço foram secadas aqui, 10 carradas vindas vindo aqueles caminhões basculantes, trazidos aqui de Jaçanã. Jaçanã tinha a Incaju de Jaçanã, e Humberto Adriano, que é o proprietário da Incaju, ele fornecia esse bagaço para a gente pagava o transporte e aqui a gente secava e processava aqui mesmo. Então, veja bem, nós terminamos, agora vai entrar na parte do ruminante, já está ficando... Né? Só para lhe mostrar aqui, isso aqui tudo aqui são perguntas aqui, tem bem umas 20 perguntas aqui. Né? Então, nós estamos aqui, deixa eu ver aqui, nós temos mais aí disponível uns 25 minutos. Eu vou ver se eu acelero um pouco aqui. Bem, certo. A gente passou a ver que a qualidade do bagaço é primordial também. Não adianta você fazer ração tendo um bagaço velho mofado, tendo um bagaço velho preto, né? E aí a gente terminou bolando umas formulações para testar com pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, né? A formulação ficou bagaço de caju ou caju em baga de 40% a 50%. Pode ir. Torta de algodão, nós sempre usamos torta de algodão, ou então usamos, quando a farelo de soja está barato, a gente pode também usar farelo de soja. Mas a torta de algodão de 20% a 25%, o milho de 24% a 29%, farinha de osso a gente usou aqui, dada a necessidade da gente ter cálcio e fósforo, né, para contornar aquele problema, né, de mortalidade. Usamos ainda ureia 2% e sal, que é um tempero, 1%. Essa mistura toda ficou aproximada, e a gente procurou saber a necessidade dos animais, né, evidentemente. Ela ficou aproximadamente com 21% de proteína. E aí, durante o período, você vai começando a despertar a curiosidade. Que é um teor bem interessante, né? 21%. Bom, né? Esse é o teor, digamos, ideal para você fazer engorda ou para tirar leite. Né? A torta de algodão tem 30%, a soja tem 46%, vocês são componentes que você pode usar aqui para amenizar a coisa. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Durante esse período, a gente terminou fazendo uns testes, né, com caroço de algodão. Nós tínhamos um produtor de torta ali no Apodi, que ele se dispôs a fazer a processar conosco uma torta, que eu passei a chamar a torta de torta cajudão, que é a torta de mistura com caroço de algodão. Essa torta cajudão, ela tinha 25% de caroço de algodão, era uma mistura que a gente fazia, 40% de caju, 32% e só farinha de osso. Nós não botávamos nem ureia, não botava sal, não botamos nada mais do que esses 4 componentes. Bem, a gente triturava tudo junto, misturava e jogava na prensa. A prensa tem uma chaleira, a prensa da Piratininga, tem uma chaleira lá em cima que aquece. Então essa mistura era aquecida e em seguida processada. O interessante é que nós fizemos lá com esse cara da ração, nós fizemos 2.500 quilos. Quando terminou, olha, era um material tão atraente que ele disse, você tem que deixar 10 sacos aqui. Deixei 10 sacos. Então, foi aí a gente viu que, sem a gente colocar ureia nesse processo do cajudão, nós obtivemos o mesmo 20%, 21%. Mesma coisa, só com aquecimento do estudo. Bem, aí então, para a gente entrar no resultado aqui das unidades demonstrativas, acho que já dá tempo. Nós passamos a publicar, no período de 96 de 2013, período de 17 anos, nós fizemos 9 publicações. Né? A primeira foi essa do potencial, foi a básica. Né? Depois já nós tivemos, essa daqui, ela tem muita coisa envolvida durante esse período todo. Essa que a gente denominou da carne de caju à carne do cordeiro. Né? O pessoal tem perguntado onde encontra essas publicações, onde eles podem acessar essas publicações que você está mencionando. Pode entrar no site da Impar, essa daqui tem, no site da Impar. Essa daqui vai ter que entrar no site da Embrapa ou da própria indústria tropical. Né? Perfeito. Então,
nós fizemos 9 publicações de 96 a 2013, né? Publicamos na PAB, pela Embrapa, pela Empad, pela Acta Veterinária e pela RN Colombo. Nós publicamos esse aqui, que é muito importante, foi na produção de leite de cabra, viu? Farelo de caju na produção de leite de cabra. Isso foi um projeto aqui que nessa hora que você, digamos, já tinha resposta para muita coisa, sim, então foi fácil obter financiamento, né? Nós obtivemos financiamento da Embrapa, do ETEN, do Banco Nordeste, da Fundação Banco Brasil, do Ministério, do MDA e do próprio SEBRAE. Bem, nós fizemos, em 2007, nós fomos convidados pela Embrapa Brasília, para fazer um dia de campo da TV. Foi em 2007, foi em Brasília, eu fui juntamente com o Machado, que é daí da Embrapa Agroindústria Tropical. Machado andou mexendo com isso também. Nós fomos juntos, passamos para esse programa lá na Embrapa de Brasília, junto com o Machado. Bem, nós montamos, então, foram nesse período todo, período aí de 6 anos, nós montamos, foram 5 projetos, né? Esses projetos, eles contemplaram 60 unidades técnicas demonstrativas. 64 unidades técnicas que foram desenvolvidas em 16 municípios. E passamos a dar palestra em muitos cantos. Inclusive, tivemos aí em Itapipoca, demos uma palestra levando. Nessa fase de difusão, o importante da gente é que a gente fazia a ração e levava para distribuir. Em cada unidade técnica dessa, por ocasião do encerramento, que a gente fazia avaliação, a gente levava 500 quilos de ração e distribuía para os participantes. E ao término da unidade, a gente abatia aquele animal campeão, né? E degustava lá com alguma cervejinha, alguma coisinha para animar a situação. Então, que é muito bom. Então, essas unidades terminaram dando um direcionamento, que essa parte final aqui, para a gente entrar nas perguntas, dando um direcionamento para a gente seguir, né? O que a gente percebeu dessas unidades todas? Que nós tivemos algumas limitações também nas unidades. Nós percebemos primeiro o quê? Que sob escassez de pasto, na estação seca, os animais sem suplementação alimentar, eles chegaram a perder de 10 a 11 gramas por dia de peso vivo. Sem suplementação. Se você não suplementar os animais, no período lá de setembro em diante, por exemplo, né? E se o pasto está muito ruim, a situação complica, porque eles perdem peso mesmo. Né? Não tem brincadeira, não. Aí outra coisa, quando o camarada alimenta, se der ração de mercado, nós comparamos as 3 situações. Você dá ração de mercado, você dá ração de caju, você não dá ração. Então, quando comparado com ração de mercado... Mas trabalhando com ovinos... E caprinos. Ovinos e caprinos. Ovinos e caprinos. Ok. Quando comparado a ração de mercado com a ração de caju, na maioria das situações, se for uma ração de mercado preparada com base na necessidade, eles não diferem. Não difere o resultado, né? Mas difere em termos do custo. Os custos da ração do caju foram 23% menores do que da ração do mercado. Nesse experimento da cabra, eu vou falar daqui a pouco, foi um negócio interessante. Bem, o que se ganhou de peso nesses animais durante esse período? O período que a gente testou isso, teve situações de a gente ir até 4 meses, 120 dias, né? Mas outros a gente terminava com 90 dias. De fato, nós terminamos com um indicador aqui de como é que deve ser. As médias de ganho de peso das unidades, falando de média mesmo, elas variaram de 100 gramas até 137 gramas por dia de peso vivo, né? Com caju, né? Isso significa, no mínimo, 50 gramas acima do que não for suplementado, né? Perfeito. Excelente. A relação benefício-custo disso aqui tudo, ela variou de 1,29 em média a 1,50, 1,50, entendeu? A média, a taxa de conversão, ou seja, quantos quilos tinha comigo para ter 1 quilo? Sim, isso é importante. Ficou em 6,2 quilos, 6,2 kg da ração, né? Aí, como em toda situação você se destaca, nós tivemos um borrego campeão. Um borrego campeão foi no sítio Mororó, lá em Severo Neto. Esse borrego, nós
nós terminamos fazendo o seguinte. Quando a situação, digamos, de pastagem estava muito crítica, nós terminamos confinando os animais. Vamos confinar e vamos dar mais ração para ver o que acontece. E foi aí que nós acertamos com esse borrego. O lote desse borrego, a média dele foi 185, o lote. A média do lote. E a média dele próprio, desse borrego campeão, foi 254 gramas de peso por dia. Com a dotação de 5% do peso vivo. Ou seja, se o borrego pesa 20 quilos, ele come 1 quilo todo dia. Se ele pesa 40 quilos, ele come 2 quilos. Então, e passou a ser o sistema recomendado hoje. Se alguém me perguntar o que você recomenda, o sistema tem que ser confinado, e com a duração confinado, você dando 5% do peso do lote. Né? 5% do peso vivo, da média do peso do lote. Né? E o tempo para você engordar e botar no mercado, 75 dias. Perfeito. Então, com 75 dias, você... Imagina você que com 75 dias, mesmo ganhando 200 gramas por dia, em média, né? Isso dá o quê? Dá 15 quilos. 15 quilos de engorda, né? E é uma vantagem. Bem, com relação às cabras, essa publicação das cabras, ela foi uma publicação foi organizada por Pratagil, né? Então, ela é denominada, foi um capítulo de um livro que Pratagil organizou, isso em 2013, né? Pois bem, o que nós tiramos disso aqui? Essas cabras foram alimentadas por 3% de peso vivo só. Né? Porque ela tinha cabra de leite, você tem que dar outras coisas também. Você tem que estar em cima com um volumoso, né? As cabras suplementadas com ração de caju, 3% de peso vivo dia, elas produziram cabra sã, tem que ver nós. Porque nós juntamos aqui genética com manejo. Cabra sã, que é cabra indicada, recomendada para leite, elas produziram, em média, 2,4 kg de leite por dia. Elas tiveram um potencial, nesse caso, de uma lactação de 150 dias, de 360 kg de leite. Com a ração de mercado, você veja bem aqui, até aqui, a ração de caju ganhou. Com a ração de mercado, nós só obtivemos 1,9 kg de leite por dia. Né? Então, veja bem, aí isso tem sido usado, isso como é que está? Nós tivemos uma pesquisa em 2015 na Serra do Mel, e nessa pesquisa, já aproveitamos um embalo, né? O pessoal estava avaliando a mortalidade do cajueiro, como é que estava, e aproveitamos um embalo, foi feita a pesquisa de pessoal com relação ao beneficiamento de castanha, com relação ao uso do caju na ração. E se constatou que 42,2% do pessoal entrevistado usa o caju na ração. Não quer dizer que usa essa recomendação, mas que usa o caju, entendeu? Perfeito. Então, isso era o roteiro que eu preparei para vocês. A publicação, muitas coisas aqui. Essa daqui a gente consegue pelo site da Emfarm, né? www.rm.gov.br. Essas outras aqui, ou na Embrapa, ou então na própria Agrotropical e na Embrapa Sede. Ok. Depois nós vamos disponibilizar os links dessas publicações. Mas é o seguinte, nós temos aqui... Bom, começar pela seguinte pergunta. Existe... Bom, primeiro com relação à questão de pesquisa com os animais. Tem algumas... pelo que você falou, as pesquisas foram realizadas apenas com ovinos e caprinos. Sim, a parte de aves, de bovinos e de suínos não foram contemplados. De suínos, eu não sei. Suínos, nós temos umas pesquisas feitas pelo pessoal da UFESA. Eu não sei se você conhece Marcelo Pedrosa. Sim. Mas Marcelo trabalhou com película. Ah, tá. Né? Marcelo determinou que não deve usar acima de 10% isso na composição da ração para suínos. Né? Ok. Nessa nossa aqui, nós trabalhamos com castanha, amêndoa de refúgio. Tá. Amêndoa que eles chamam de amêndoa durão, é a amêndoa encruada. Teve um negócio interessante. Trabalhamos com ave poedeira, né? E a recomendação é incluir na ração de galinhas poedeiras até 20% de durão da castanha encruada.
Interessante é que nós já averiguamos nisso aí, a composição de aminoácidos, né? De ácidos graxos no ovo. Né? E muita gente fala aí, acertar que o ovo não sei de quem tem ômega 3, tem não sei o que lá, e aí ômega 6, ômega 9. O que nós constatamos aqui foi uma elevação muito, muito forte no ômega 9. Ok. O ômega 9 é o ácido graxo, o ácido oleico, né? Você veja bem. E aí eu fui olhar, e isso é consequência da composição, a gente faz até um comentário aqui, da composição do ômega 9 na própria amêndoa, né? Então, isso fez com que o ovo, a gema, a gente fez a gema com a clara. Essa análise ela foi feita aqui na Paraíba, na Universidade da Paraíba, tem um laboratório que faz isso. Uma outra pergunta é se qualquer produtor de caprinos e ovino consegue utilizar o bagaço e fabricar de forma artesanal em sua propriedade. E se sim, qual é o passo a passo? Sem dúvida, não tem problema. Ele tanto pode usar o caju em baga, como pode usar o bagaço, né? O bagaço tem essa vantagem de ter um pouco mais de proteína. Por outro lado, ele é um material que, pelo fato de ter mais proteína, ele tem menos açúcar. Ou seja, os açúcares dele foram praticamente bioconvertidos, certo? E que ele se torna um material pouco, digamos, pouco atraente, né? Mas é um material mais rico. No caso do caju em baga, ele é um material que ele tem um pouco mais, tem bem mais açúcar, né? Aqui, ele está aqui, ó. Eu trouxe até ele aqui para vocês verem, esse material aqui. Dá para ver, não? Em cima, deixa eu ver se eu consigo. Ele está aqui em cima. Eu até moí um bocado, porque esse material, você veja bem, esse ano eu já comprei 6 mil quilos dele na unidade de floresta. A unidade de floresta está processando 2 vezes por semana. Eles estavam vendendo lá a 15 centavos, que é um valor caro, que eu acho caro, 15 centavos, mas ele fez para mim a 10 centavos. Por que eu digo que é caro? Porque esse material aqui é aquela história dos 3%. Esse material, ele vai perder, ele vai ficar 3 vezes mais caro quando ele perde a umidade, a água, né? Eu compro de 10, ele passa, quando eu for usar, ele vale 30. Já que a gente está falando de preço, tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique, é justamente em cima disso que você está falando. O custo da ração e a comparação frente a outros tipos de ração. Nós comparamos muito com o torta de algodão. Nós achamos, porque torta hoje está na faixa de 55, mas hoje está na faixa de R$60 o saco. Lá na região, torta hoje está custando R$1,20 o quilo, R$1,20. Essa ração, ela está saindo na faixa aí dos 70 centavos. Nós achamos o seguinte, que se o custo da ração, quer dizer, ele compensa até se igualar ao valor que ele, ou seja, o custo até se igualar à receita. Ele é compensável porque você está fazendo com que você tenha, no período seco, animais gordos e aptos para ir para o mercado. Então, se você gastar até o equivalente ao valor, compensa ainda, né? Essa ração hoje está saindo na faixa de... Eu fiz ela agora há 3 meses, ela saiu de 66 centavos o quilo, né? Eu terminei o ano passado, eu ainda vendi... Aqui por lá, acaba a procura, eu termino fazendo. O ano passado eu ainda vendi 15 toneladas a 88 centavos, ração pronta, né? O caju, eu tenho sempre comprado o caju em baga, né? O caju sem estar processado assim. Eu tenho comprado a 30 centavos. 30 centavos o caju em baga. Tem uma pergunta aqui, se existe alguma empresa comercial industrializando essa ração. Tem não. A gente tem só a gente que está mexendo, de vez por outra aparece um camarada que, por exemplo, um amigo ou um camarada que é produtor, eu quero fazer isso, então qual é a receita? A receita é essa aqui. Eu passo para ele. Agora, eu confesso que eu tenho um desejo de
de enfrentar um negócio para fazer o cajudão. O cajudão me despertou. Certo. Mas eu depois comecei a ver que o importante disso tudo é a qualidade dos ingredientes. Por exemplo, Perfeito. na época que eu fui para Pudim, eu peguei um caroço, que era uma beleza, caroço de algodão. Era um caroço verdinho, um caroço que você via que ele tinha qualidade, que ele era novo. Sabe? Já agora mais recente, ano passado, eu peguei um caroço velho preto, feio. E quando eu terminei muito, saiu um negócio, né, preto do outro lado também. Então, o ideal é você exigir ou então escolher. Só quero seu caroço novo, caroço com qualidade. Na verdade, todos os ingredientes têm que ter qualidade, que o próprio caju, se você brincar, ele termina mofando. Né? Tem uma outra pergunta aqui, do Everton. Pode haver alteração no sabor do leite com dietas com consumo elevado de pedúnculo in natura? De forma nenhuma. Nós fizemos testes sensoriais, não tem forma nenhuma. É interessante dizer que esses experimentos, essas unidades demonstrativas, elas sempre eram acompanhadas de 10 a 20 animais, certo? De 10 a 20 animais. Você podia ter, por exemplo, no caso das cabras, nós tínhamos 2 lotes. Olha o bem das cabras. O camarada, quem tira leite de cabra, sempre dá ração aos animais, e ração de mercado, bem mais caro. Então, nós chegamos com essa daqui, testamos, comparamos. E comparamos dos animais, desde animais SRD até SAMI, com aptidão leiteira. Né? Então, em todas as situações, ou seja, nas situações, digamos, de SRD, o resultado foi igual. Já quando nós chegamos na SAMI, que tivemos 10 animais sendo alimentados com ração de mercado e 10 alimentados com ração de caju, foi aí onde a gente obteve 2,4 kg de leite por dia, a média de 10 cabras, e a ração de mercado só teve 1,9 kg. Nós tivemos 500 gramas de diferença na produção diária disso aí. Né? Então, tem uma outra pergunta aqui do Maurílio. Existe diferença na ração dependendo do clone utilizado? Eu acredito que você não deva ter feito trabalho sobre isso, né? Não, mas isso não existe não, porque nós fizemos uma comparação caju azedo, caju fresco. Caju azedo, caju fresco. Não tivemos nem nada de diferença disso aí. Tudo igual. Nada. Não tem não. Nem tem cheiro, nem tem diferença nisso aí. Tem uma outra pergunta aqui do Everton, ainda do Everton. A ingestão da castanha pelos animais pode causar algum problema? Olha, nós temos tido problema com castanha, mas da própria castanha. Com 1 quilo de castanha por R$ 3,50, eu sou criador de ovino. Né? Eu saí de bovino por causa do caju. O bovino, o bovino e o caprino, quando eles entram no cajueiral, eles vão, o caprino é feio, o caprino vai direto no caju. Bem, o fato é que... O bovino fica se coçando nas árvores. Eu ia dar chifre, eu saí de bovino, mas eu crio ovino. O que a gente tem percebido é que durante a safra, quando tiver na safra da castanha, na panha da castanha, você tem que tirar de dentro. Olha, eu tenho tido problema sério, porque ele pelo fato da dentadura dele ser diferenciada, né? Ele mastiga. Quando ele mastiga, ele fura a castanha. Quando fura a castanha, o LCC passa para a amêndoa. Aí não presta, aí não tem quem queira. Né? Nós de parte dele não tem, não. Simplício, infelizmente, nós temos só 1 minuto apenas. Eu queria deixar aí a palavra contigo. Esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube, né, no canal da Cajucultura. Eu agradeço pela oportunidade. Eu quero dizer que eu como você, terminei entrando no PDI, né, da Embrapa, né? Hoje eu sou um produtor. Na verdade, eu nunca deixei de ser produtor, porque desde a década de 60 que a gente cuida um pouco de cajueiro. Mas agora eu estou com dedicação quase que exclusiva à cajucultura, né? E eu tô com os plantios lá, eu devo fechar já 100 hectares de cajueiro, se Deus quiser, e se Deus me permitir ir mais um tempo, porque o corona já me livrei dele, né? Me livrei desse corona. Graças a Deus.
passei um período meio perturbado, mas graças a Deus me livrei. Aí hoje já estou trabalhando no sentido de que eu termino. Inclusive, eu adquiri até umas máquinas para fazer cajudão, viu? Vamos lá, três, vamos adquiri nessa. 3 prensas para fazer cajudão.